Eu saí da agenda um pouco aqui hoje, mas em certo sentido tem relação um assunto com o outro. E digo mais, é um assunto muito mais importante do que a gente tratar do que trataria, que seria o segundo capítulo do Mein Kampf, do Hitler, né? Mein Kampf, que é um livro proibido, né? Ai, que perigo, né? Como eu já disse, como não tinha como manipular o livro, porque o livro te vendeu mais de 12 milhões e meio de cópias, o livro estava espalhado por todo lugar, então não tinha como você falsificar o texto, porque o texto tinha se espalhado, proíbe. Compensação, esse livrinho aqui não é proibido, né? Esse aqui não é. E o que eu queria dizer? Para começar, como vocês sabem aí, o assunto é sobre a genialidade do Nietzsche ter percebido que cristianismo é judaísmo. Cristianismo é judaísmo. E disso veio a maior falsificação que fizeram contra o Nietzsche. Que é o quê? Nietzsche era antissemita. Sim, Nietzsche era antissemita. Não tenha dúvida. Isso aí, tanto na vida pessoal dele, ele passou auguras por conta disso, quanto nas ideias dele, está escrito nos livros. Ele era contra o antissemitismo. Mas o que não contam é que ele era contra o antissemitismo porque ele identificava no movimento antissemita nada mais do que semitismo. Por quê? O movimento antissemita, que o Nietzsche era contra, ele se baseava no cristianismo. E Nietzsche dizia, o cristianismo é judaísmo. Então, ele era contra os antissemitas porque ele falava, os antissemitas não são antissemitas. Eles são semitas do mesmo jeito, porque são cristãos. Nós vamos entrar nesse mérito, calma. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tal qual se identificam que o livro Mein Kampf, vamos fingir que isso aqui era o Mein Kampf, tá? Vamos fingir que esse papelzinho é, porque não pode ter o livro físico, né? Tem que ter PDF. Vamos fingir. Esse livro aqui é proibido. E dizem que esse livro aqui já enunciava, já alardeava, já antecipava tudo que estaria por vir em relação ao nazismo. Né? Mein Kampf, publicado ali em meados da década de 20, como vocês já sabem. Esse livro aqui, este livrinho, principalmente o Pentateuco, que é lá do Velho Testamento, é o Mein Kampf dos judeus. Leia lá no Pentateuco. Leia lá o que é o povo escolhido, qual é a missão do povo escolhido, que são eles, né? E o que eles fazem com quem não é escolhido. Está escrito aqui, ó. Está escrito nesse livrinho, que não é proibido, né? O livrinho é incentivado e tudo mais. Leia lá. Leia lá. Olha, se no caso do Mein Kampf, no caso do nacionalsocialismo, do nazismo, se dizia que o povo era constituído pela terra e pelo sangue, teve lá aquelas mudanças no direito civil, né, no direito imobiliário na Alemanha na época, no qual, por exemplo, a propriedade rural, para você ter a propriedade de uma área rural, você precisava comprovar que você tinha ancestralidade naquele lugar. Ou seja, a terra se compunha junto com o sangue para formar uma unidade que era o povo. Isso no Mein Kampf, no nazismo. No caso do judaísmo, não tem terra, é sangue. Sangue. E o que significa o sangue? O sangue significa uma criança nascida do ventre de uma judia. Isso é ser judeu. Se você não nasceu do ventre de uma judia, você não é judeu. O judeu não é caracterizado por um documento jurídico, igual, por exemplo, o brasileiro. Você nasceu no Brasil, você é brasileiro. Né? Ou no caso do jus sanguine, você nasceu de pais alemães, você é alemão. O judeu não. Você tem que ter saído do ventre de uma judia. Quem não saiu do ventre de uma judia não é judeu, não é povo escolhido. E leia aqui nesse livrinho, você tem esse livrinho na sua casa, deve ter, né? Leia lá o Pentateuco, os 5 livros lá que são os livros da Torá judaica, leia para você saber o que é o judeu e o que é
o não judeu. Leia lá para você saber qual é o tratamento que o judeu dá àquele que não é judeu. Leia lá os 11 exércitos, Moisés, o que eles fizeram. Vocês acham que faixa de Gaza é um absurdo, eu não sei o quê? Esse povo aqui é um povo antigo. Vê lá o que eles já fizeram e deixaram de fazer. Está escrito aqui, ó. Não precisa ninguém te contar. Você lê uma coisinha chamada Bíblia. Você tem na sua casa, é o Velho Testamento. Pentateuco. Eu nem sei que livros são, Gênesis, sei lá. Né? Leia. Leia. E aí vem o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que é a genialidade do Nietzsche. E como aquilo que ele anteviu vem acontecendo hoje às claras, não mais na obscuridade, às claras. Primeiro ponto que vocês têm que ter é o seguinte, como o próprio livrinho aqui indica, isso aqui é um povo antigo. Um povo antigo e um povo que nunca teve terra. Nunca teve um estado. Né? Quem se lembra de teoria do estado? Estado é o que é? Um território com a população no qual se exerce uma soberania. Não era isso? Os três negócios? Eu acho que é. Território eles nunca tiveram. Passaram sempre por alguras, né? Quantos e quantos e quantos e quantos impérios que surgiram, subjugaram esse povo judeu e os impérios caíram e os judeus ficaram. Vou citar dois aqui, grandes. O Império Romano, que é onde a barafunda virou. O Egito, né? Tem aqui na historinha, né, da Terra Prometida, que Moisés levou e bateu com o cajado lá, e Deus falou, você não vai entrar não, porque você bateu com o cajado, não sei o que, aquelas histórias imbecis de idiotas que tem escrito nesse livrinho horroroso que eu tô segurando na minha mão aqui, né? Esse livrinho horroroso que eu tô segurando aqui. Qual que é o ponto? É um povo antigo. É um povo que não pensa igual o brasolino, cujo pensamento, no máximo, vai até o avô e o neto. Né? Nós que somos filhos de cachorro com porco, filhos do abandono, filhos da violência, filhos da desgraça, filhos da vagabundagem, nós somos filhos, nós somos fruto disso. Você que é brasileiro e está me escutando aqui, você é fruto disso. Nós somos fruto o quê? Dos escravizados na África, que vieram para cá, à força. Nós somos filhos do quê? Dos índios que foram dizimados, sofreram um genocídio aqui, né, os povos originários. Nós somos filhos do quê? De portugueses e europeus que vieram aqui para tirar a barriga da miséria, vieram aqui para explorar, para fuder, para arregaçar. E somos filhos de europeus o quê? Que fracassaram e passaram fome e se fuderam na Europa e vieram aqui em busca de uma coisa melhor. Filho dos que abandonaram família para trás, filho dos que não tinha perspectiva nenhuma. Essa mistura somos nós. Eu sou filho disso, você que está me ouvindo é filho disso. Então, nós não temos descendência, nós não temos ascendência, a árvore genealógica de nós todos para no avô. Quem era seu bisavô? O que seu bisavô fazia? E o pai do seu bisavô? E a mãe da sua bisavó? No máximo, né, que alguns têm aí, é um nomezinho no registro do navio quando veio para cá, que você usa para pegar cidadania italiana, cidadania da puta que pariu, de cidadão de segunda classe que você tem. É o máximo. Essa característica nossa faz com que nós não pensemos para além do neto. Ninguém planeja a sua vida para além do neto. Isso eu tô botando que a pessoa está planejando para o neto. Né? O nosso sistema democrático, burguês, de 5 em 5 anos, 4 em 4 anos, faz com que nós pensemos apenas até a próxima eleição, para planejamento enquanto, entre aspas, povo, enquanto, entre aspas, coletividade. Nós não enxergamos além disso. Agora, este povo que está aqui nesse My Camp deles aqui, que se chama Pentateuco, esse povo pensa para milênios, esse povo é muito antigo, esse povo é tipo China, tipo China. É um povo muito antigo, um povo milenar.
Para esse pessoal aqui, 1000 anos é só um final de semana, eles estão acostumados, eles têm outra perspectiva, a contagem do tempo deles já está no ano 5000, sei lá que ano que tá, que eles têm um calendário diferente do seu, você sabia disso? Então, seu imbecil, como você só tem essa visão limitada, você não consegue imaginar que existe um povo que faça artimanhas para daqui a 1000 anos, para daqui a 2000 anos, que planta uma sementinha que só vai germinar lá no futuro. Você diz que isso aí é teoria da conspiração, que isso é viagem. Por quê? Porque você é um filho de cachorro com porco. Você é um piscar de olhos de uma sujeira. Você é uma escumalha da humanidade. Né? Você é fruto da violência, do abandono. Você é fruto disso. Você não tem essa perspectiva do futuro que esse povo aqui tem. E aí vem a grande genialidade do Nietzsche e o que a gente tem identificado hoje. Qual que é a genialidade do Nietzsche? Leia a obra do Nietzsche, em especial o Anticristo, e você vai perceber que o nome Anticristo, a bem da verdade, teria que estar escrito lá antijudeu. Antijudeu. Por quê? Porque Cristo é apresentado como a principal arma inventada pelos judeus para que o Ocidente se judaicizasse, se tornasse judeu. Mas, aí eu lembro, não é judeu, porque judeu é quem nasce do ventre de uma judia e vive na experiência judaica. Tem isso também, né? Não basta ter nascido do ventre, você tem que viver aquela experiência, viver nos ritos e sei lá o como que esse pessoal vive, né? Vive naquela ideia deles lá. Você não é. E qual que é a genialidade do Nietzsche? Nietzsche percebeu que aos judeus criarem uma espécie de antítese deles, entre aspas, que seria Jesus Cristo, né? Que inclusive muito sagazmente conta na história que os próprios judeus é que condenaram ele, né? Tem aquela briga que é ridícula, né? Eles são tão cara de pau que eles dizem assim, é antissemitismo dizer que foram os judeus que mataram Jesus, porque quem matou foi Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos voltou lá e falou assim, galera, eu não vi nada de crime nesse cara aqui, ó, não vi nada. Né, que ele conversa, né, que Jesus Cristo fala, eu sou a verdade, eu vim da verdade. Aí o Pôncio Pilatos fala, o que é verdade, Jesus? Aí Jesus fica com a língua mordida, né, o que é verdade? Pois é, não sabe, né? Mas enfim, aí eles falam, solta Barrabás, mata Jesus, aquela história que todo mundo já viu na Páscoa. É na Páscoa que conta essa história? Sei lá. Tem aquele teatro, né, o teatrinho, que tem um teatrinho lá de São João del Rei, para quem não conhece, recomendo que procure no YouTube, que tem o vídeo, que um pingaiada, tadinho, tava lá e bateu no centurião lá porque queria matar Jesus. Ele falou, solta Jesus! Ele invadiu o teatro lá para salvar Jesus. O único que acreditava de todo mundo que tava assistindo era o pingaiada, velho. O pingaiada tomou no coração e falou, é o único que acredita, cara. É o pingaiada. Todo mundo bem arrumadinho, bonitinho, assistindo, ninguém acredita, só o pingaiada que acredita. Veja lá no YouTube, tem. Lá em São João del Rei que aconteceu. Aquela terra maldita, que eu não sei por que uma enxurrada não leva aquele lugar embora, cara. Que lugar horroroso, feio, fedido, nojento. Puta que pariu. São João del Rei, vai-se embora com a enxurrada, véio. Vai embora. Sai daqui, você tá enfeiando a cidade histórica brasileira. Mas enfim. Jesus Cristo, condenado pelos judeus, qual que é o grande mecanismo que o Nietzsche identificou na questão da invenção do cristianismo, na invenção de Jesus Cristo como um rebelde anti-judeu? Jesus Cristo, o cristianismo, herdou os valores, a moral e o Deus judaico. Então, quando você lê o Pentateuco, no Pentateuco vai dizer que os judeus são o povo escolhido de Deus, que Deus privilegia esse povo, que o Deus vai armar esse povo contra todos os outros, porque os judeus é que são os escolhidos. O cristianismo, com Jesus Cristo, vem e dá um migué de que agora você é o escolhido. Aquele Deus do Pentateuco agora abriu o coração e vai admitir você. Venha comigo, você também faz parte disso. Mas você não faz.
parte disso. Então, o mundo ocidental encampou os valores, a moral, o modo de ser judaico. Quer ver o maior exemplo disso? Império Romano. Quando caiu e sucumbiu ao cristianismo e colocou o cristianismo como a religião oficial e tudo mais. O Império Romano, o povo romano, herdado da cultura grega, era politeísta. Acreditava-se numa infinidade de deuses e, além disso, encampava-se deuses alheios. À medida que o Império Romano ia conquistando outros povos, outras localidades, aqueles deuses daquelas localidades eram encampados dentro da teologia, do politeísmo romano. Veio o judeu por meio do cristão e surgiu o quê? O Deus único. O Deus único que emula o Deus dos judeus, que emula o Deus do Velho Testamento, né? Se você ler esse livrinho de novo, a doutrina aí, vai se dizer o quê? Que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho. É um Deus só tem um, né? Só tem um. Então, a conversa que se tem é de que o povo que antes no Pentateuco era os judeus, que era o povo escolhido, no cristianismo Deus abriu o coração e passou a escolher qualquer um que se vinculasse ao cristianismo. Então, se no judaísmo você participar do judaísmo é um circuito fechado, você não vira judeu. Você não vira judeu. Ah, eu vou virar judeu, sou judeu agora. Você não vira. Vai nessa que você vira. Vai passar nos tribunais judaicos, porque tem tribunal, você sabia disso? Aí você vê no nazismo tinha tribunal racial, né? Para saber se a pessoa era ariana ou se não era. Tem que ver quantos votos tem, quantas votos tem. Tinha aquelas leis malucas deles lá. Aí você pensa, que ridículo. O judeu tem tribunal judaico, você sabia disso? Tem. Se você, por exemplo, se casar com uma judia e você não for judeu, vê lá como é que faz para você, entre aspas, virar judeu. Tem a possibilidade? Diz que tem, mas vê lá a, entre aspas, burocracia que é você virar. Não vira. Não vira. Então, ai, nossa, o nazismo tinha tribunal de raça para saber. O judeu tem. Hoje, 2026, janeiro, tem. Aí vai o processo lá para Israel, com os rabinos velho lá vai decidir, olha, vamos ver se esse aqui. Não, não é judeu. Judeu é fechado. A não ser que a buceta de onde você saiu seja judia, você não é judeu. E ponto final. O cristianismo veio para dizer, não, Deus está no seu coração, você opta, você se converte, se batiza e você vira cristão, né? Criou-se essa abertura. E com isso, o ocidental imaginou-se fazendo parte do povo escolhido, por meio não do Deus judeu, mas do Deus cristão. Só que o Deus cristão nada mais foi, porque já foi feito esse movimento, já, né, depois de 2000 anos já aconteceu. O Deus cristão nada mais é do que uma forma de subjugar as demais culturas aos valores judaicos. Se você tinha lá celtas, sei lá, um tanto de povo, eu não vou saber o nome de povo, não. Você tinha uma miríade de povos, cada um com o seu Deus, com as suas ideias. Você tinha lá viking, celta, aqueles franceses, bretão, francês, que tinha outro nome, tinha aquele povaiada, tudo. Todos eles, um a um, foram se curvando à moral judaica por meio do cristianismo. Por meio do cristianismo. E qual era o movimento dos judeus? Subjugar esses povos. O primeiro povo que caiu, o Império Romano, foi subjugado em poucos séculos. Em poucos séculos o Império Romano se converteu ao cristianismo. Hoje, qual que é o movimento que a gente vê? Depois que o judaísmo passou por poucas e boas na mão da igreja, né? Quem não se lembra os cristãos novos, né?
os tribunais da Inquisição, que botaram fogo no mundo judeu, matou um monte de judeu. Hoje, o movimento é de que o cristianismo defende Israel. Você pega num país igual o nosso, de sub-humanos, iletrados, imbecis, que nem para escravo presta. A verdade é essa, né? Muitos nem para escravo presta, não se presta nem para ser escravo. Não presta, porque não trabalha, não faz nada. Vinculam o seu cristianismo ao judaísmo. Há toda uma ênfase, todo um plano cultural voltado à adoração de Israel. Você vê os crentes, principalmente, né? Tem lá a estrelinha de Israel, a bandeirinha de Israel, e defende Israel contra Gaza, e defende. Por quê? Porque o cristão se sente judeu. Ele se sente fazendo parte do povo escolhido. Não é. Jamais será. Leia o Pentateuco aqui, ó. Vocês vão descobrir. Eu vi um vídeo aqui no BitChute, que foi o que me fez gravar esse vídeo, ao invés de gravar o segundo capítulo do Hitler hoje, que hoje era o dia, mas eu resolvi fazer esse. Que é um canal que se chama The Crow House. Eu não sei se tem no YouTube, não sei, é um senhorzinho, é um velhinho que fala. O vídeo que eu vi em específico se chama Resistance is Futile, Disconnection is Everything. A resistência é fútil. Desconectar é tudo. E esse velhinho, como ele está nos Estados Unidos é a terra do free speech, né, da liberdade de expressão. Ah, meu filho, o buraco é mais embaixo, né? O velhinho manda cada uma. Essa desconexão é tudo envolve não só o óbvio, né, que é sair do sistema, o óbvio, né, sair do sistema, como medidas profiláticas. Exemplo, ele fala, se você é dono de um posto de gasolina, você não atende. Você não atende. Se você é dono do mercadinho, você fala, não, você eu não vendo. Falando nessas coisas, cara. Tá aqui no BitChute. Mas esse vídeo, ele começa com uma palestra de um americano lá em Israel, palestrando para os membros do governo, lá, que até aquele presidente, o primeiro-ministro, sei lá, desse, tá lá, o Netanyahu, sei lá como é que ele chama, tá lá. Netanyahu, é aquele lá, o Bibi, é aquele Bibi lá, ele tá lá. E esse cara diz o seguinte, eles estavam ali comemorando o lançamento de um programa que vai levar 100 mil cristãos do mundo inteiro para Israel, para fazer um curso e tudo mais e tal, para virarem embaixadores de Israel. No seguinte sentido, defender os valores de Israel, falar sobre os horrores do Holocausto, falar do antissemitismo e não sei o que, parará. 100 mil cristãos. 100 mil. É o programa inicial. 100 mil cristãos para se tornarem embaixadores de Israel. Aqui, em terras brasolinas, eu acho que nem precisa, né? Porque naturalmente os retardados já defendem Israel. E repito, por quê? Porque são cristãos. E repito, qual é o movimento? O cristianismo veio com essa ideia de que o cristão também é escolhido. O cristão é um sucessor do judeu, ele faz parte do judeu. Mal imagina esses cristãos que, tal qual na faixa de Gaza anda acontecendo, vai acontecer com você, cristão. Mais cedo ou mais tarde. Você não é judeu. Leia o Pentateuco e saiba lá o que é. Judeu, é escolhido. O resto é resto. Esse vídeo, Resistance is Futile, Disconnection is Everything, do The Crow House, mostrou um negócio que nós aqui no Brasil nem fica sabendo. Que sabe o que é? Vários israelenses estão visitando e residindo no país da Argentina e andam tomando terreno na Patagônia. O Milei, esse mesmo presidente atual lá da Argentina, mudou uma lei lá permitindo que estrangeiros consigam ter a propriedade imobiliária de terrenos rurais, de floresta, lá na Argentina, desde que a área seja desmatada.
E tem um negócio da lei lá que impede que esse desmatamento seja feito dolosamente para que a pessoa compre. Mas uma série de incêndios misteriosos andam acontecendo na Patagônia. E o governo do Chile, diferentemente do governo argentino, que abafou os casos, identificou que, coincidentemente, os incêndios aconteceram quando da visita de militares israelenses. E os israelenses estão tomando propriedade de vários terrenos na Patagônia. Eu não sei se você sabe, isso eu acho que se você me escuta você deve saber, que quando aquele judeu lá que criou o sionismo e tal, eles discutiam se o Estado de Israel, isso foi na virada do século XIX para o XX, tá? Eles discutiam se o Estado de Israel deveria ser constituído na Cisjordânia, que na época era uma colônia da Inglaterra, né? Na época era uma colônia da Inglaterra, ou na Argentina. E agora, de repente, vem essas notícias, né? Que esses israelenses estão lá na Patagônia, botam fogo nos matos, põem a propriedade, não respeitam as leis da Argentina. Segundo consta, tem reclamação do pessoal lá que eles compram as coisas e não pagam, destrata todo mundo. Age como se o lugar fosse deles. Agem como se estivesse em Gaza. Então, olha como o movimento deu certinho, certinho. Eles judaicizaram o homem médio. E o homem médio se identifica como se judeu fosse e abre as pernas para o judeu. E o judeu vai enfiar um pirocão, e já está enfiando, mas vai enfiar um pirocão no rabo desses judeus de segunda classe subservientes aí. Não demora. Esse movimento já está acontecendo. Você veja aí, curso para cristão defender Israel, cara. 100 mil. Será que vocês estão pagando o quê? O movimento deu certo. O Nietzsche tem razão. O cristianismo foi uma invenção judaica para judaicizar o Ocidente. E deu certo. Na época dele, isso era completamente absurdo. Porque, voltando, o antissemitismo era calcado no cristianismo, era o cristão contra o judeu. Porque os retardados não percebiam que o cristianismo nada mais era do que um judaísmo de segunda classe. Hoje, esse movimento já se ultrapassou. O cristão defende o judeu. O cristão se acredita povo escolhido. E vai se fuder com isso. Vai se fuder com isso. Já tá se fudendo, mas vai se fuder. Faixa de Gaza é aqui, não demora. Vocês acham? Vocês pensam que não? Vocês vão ver só. E só para finalizar, eu não duvido também, esse senhorzinho do The Crow House, ele alude a uma questão que é para lá de óbvia, que é o seguinte: as questões geopolíticas, que esse caso é uma questão geopolítica, o Estado de Israel utilizando do seu soft power do cristianismo para vender a ideia de que eles é que estão certos. Tem um cara lá falando no exército que eles têm que cultivar para que os livros de história enfatizem os mártires e as vítimas judaicas, judias, né? As vítimas judias da guerra na faixa de Gaza. Porque civis e tudo é normal morrer em guerra. Eles falam, é normal morrer em guerra, morre mesmo. Mas é preciso enfatizar os nossos soldados que se sacrificaram para que o nosso Estado chegue e aconteça. Então tem que tirar a ênfase das vítimas de Gaza e deixar só os nossos. Cara, isso está escrito aqui no Pentateuco, mano. Os 11 exércitos foram lá, dizimaram, fizeram genocídio, mataram. Olha só o que conta na Bíblia, que eu acho que é a história até do Moisés isso, né? Que eles foram lá e mataram todos os homens de uma região lá. Que aí na hora que volta e que o Moisés escuta que eles deixaram as mulheres e as crianças, ele fica puto, fala, não, vocês têm que voltar lá e matar as crianças, matar todo mundo, você está louco? E volta lá e mata todo mundo, é o genocídio. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer com você. Não você, porque você é um imbecil e você só enxerga até o seu neto, né? Mas a sua estirpe, daqui a uns séculos, estará subjugada, a não ser que aconteça alguma coisa, né?
Coisas acontecem, coisas já aconteceram e coisas hão de acontecer. E espero que esse vídeo e essas falas e esses escritos e as traduções que eu faço ajudem a acontecer alguma coisa. Nem que seja um fiozinho de cabelo, 20 gramas em cima de 50 milhões de toneladas, mas cabe a nós fazer essa parada, né? E eu estava dizendo, antes que eu me esqueça para encerrar, que ele diz que essa geopolítica, muito mais do que envolver ganho de dinheiro, envolver, né, porque é dinheiro, né, no final das contas, esse é o verdadeiro Deus atual, né, Deus está morto, o dinheiro é que manda, né, o dinheiro é que é o motor das coisas, envolve perversões, né, ele associa o caso do Trump, do Epstein, com essas questões de Israel e do judaísmo, né, e aí quando a gente se lembra que há pouco tempo atrás, aí, foi ano passado isso, a promotora de justiça militar lá de Israel, que denunciou 5 soldados que estupraram e filmaram o estupro, um prisioneiro de Gaza lá, e essa mulher foi perseguida, perdeu o cargo, porque falaram que estava sujando lá, que a causa de Israel era muito maior do que um negócio desse. Inclusive o presidente já queria condecorar os 5 estupradores. Quando você imagina que 5 soldados pegam uma pessoa suja, imunda, de dentro de uma cadeia, e sente tesão em abusar sexualmente de um cara sujo, você vê que essa geopolítica esconde, na verdade, uma escravização dos instintos mais perversos e mais sujos e mais fodidos que essas pessoas têm, né? A intenção é o sadismo mesmo, de subjugar e destruir, inclusive sexualmente, os seus bisnetos, tataranetos e tudo, que se cuidem, porque vão virar escravo sexual desses filha da puta aí. Tenho dito, abre o olho. E é isso. Esse livrinho aqui não é proibido não, né? Aqui no Brasil, inclusive, eles até ensinam na escola. Tá na hora de vocês começarem a ler outros livros aí, pra vocês abrirem o olho, tá? E vai tomar no cu todo mundo aí. Tchau.